Bom dia a todos e a todas. Vamos começar a 8ª aula da disciplina de Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento. E eu quero começar a aula de hoje... só um instantinho. Quero começar a aula de hoje corrigindo uma informação que eu dei ontem. Deixa eu primeiro ativar aqui. Ok. Então, quero começar por corrigir uma informação que eu dei ontem. E para isso eu estou voltando aqui à prova do Teorema de Brouwer, só relembrando, o Teorema do ponto fixo de Brouwer afirma que toda aplicação contínua da bola de dimensão 2, nela mesma admite algum ponto fixo. Nós provamos essa proposição ontem do seguinte modo. A gente supõe o contrário, a prova por contradição, supõe que os pontos Z e F de Z são sempre distintos, né? E aí consideramos a semirreta que começa em F de Z e passa por Z, e tomamos o ponto de interseção da semirreta com o círculo, chamamos R de Z, e eu observei que esse R, essa aplicação definida desse modo, então é uma aplicação que vai da bola de dimensão 2 no círculo. Essa aplicação é uma retração. Ok? Então, o fato é porque é uma aplicação contínua, explicamos isso ontem, e restrita ao próprio S1, coincide a identidade. Se o Z está no bordo, ele coincide com o R de Z. Então, o fato de que R é uma retração implica, por um resultado que a gente discutiu aqui numa das aulas anteriores, implica que o homomorfismo induzido, que vai do grupo fundamental do B2 no grupo fundamental do círculo, é subjetivo. Tá? E isso é uma contradição, isso é um absurdo, uma contradição, porque o P2, o grupo fundamental da bola, o P1 do B2 é trivial, contém só o elemento neutro. Enquanto que o grupo fundamental do círculo, como nós sabemos, é não trivial, ele é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros, e assim se obtém a contradição. O que eu apresentei de maneira incorreta ontem foi que eu disse que a existência da retração implica que os grupos são isomorfos. Isso não é verdade em geral, tá? Um exemplo simples é o seguinte: se você considerar aplicação que vai do toro, então de S1 vezes S1 em S1 vezes 0, então e que consiste em projetar na primeira coordenada, então x, y vai em x, 0, você está pegando o toro e está projetando só na primeira coordenada, essa aplicação é uma retração. Tá? E, no entanto, o π1 do S1, do toro, π1 do S1 vezes S1 é Z vezes Z, e o π1 do S1 vezes 0, S1 vezes 0 é uma mera cópia do círculo, é Z, tá? Então, o fato de nós termos uma retração não implica que os grupos fundamentais do espaço grande e do seu subespaço sejam o mesmo, e, portanto, também não implica, ao contrário do que eu afirmei, que o tipo de homotopia seja o mesmo, tá? Isso acho que foi uma pergunta da Thaís,
se para ter o mesmo tipo de homotopia bastava ter uma retração ou isso valeria apenas para a retração por deformação. A resposta correta é que retração só não basta para termos o mesmo tipo de homotopia. E está um exemplo aqui. Tá? O toro e o círculo não têm o mesmo tipo de homotopia, porque, caso contrário, teriam o mesmo grupo fundamental. Teriam grupos fundamentais isomórficos. Tá bom? Então, fica feita a correção desse ponto aí. Nós ontem estávamos, ao final da aula, introduzindo o conceito de número de voltas de uma curva fechada. Deixa eu relembrar o que é esse conceito. A gente considera o plano, a gente considera o plano, e no plano, um ponto P que vai ter um papel especial, ponto P, e um caminho, uma aplicação, um caminho do intervalo, uma aplicação do intervalo no plano, que evita o ponto P. Então, um caminho C, cuja imagem é qualquer coisa como isso, assim, por exemplo. Tá? Ok? E o importante aqui é que o P esteja fora, esteja no complementar da imagem do caminho. E então nós podemos definir o vetor que liga o ponto P a qualquer ponto da curva, esse vetor assim, aqui está C de S. O vetor que liga o ponto P a qualquer ponto da curva é um vetor não nulo, você pode dividi-lo pela norma, e dessa forma fica definido um caminho com o mesmo domínio, o intervalo é o mesmo intervalo S0 e S1, mas agora é um caminho que toma valores no círculo, porque o vetor imagem, porque a imagem é um vetor normalizado. Então temos um caminho fechado definido no círculo, ele tem um grau, nós já utilizamos anteriormente, ele tem um grau, esse grau é chamado número de voltas que a curva C dá em torno do ponto P. Esse número de voltas depende depende da curva e depende também do ponto, tá? A gente vai comentar um pouquinho, daqui a pouco, essa dependência, tá? Então, o número de voltas que uma curva fechada dá em torno de um ponto que não esteja na sua imagem é o grau do caminho no círculo definido dessa forma aqui, esse caminho no círculo aqui, bom? Foi, acho que a última transparência a última página que a gente viu ontem, e agora eu vou enunciar aqui, eu não vou provar em detalhe essa proposição, porque, bom, primeiro vocês encontram a prova nas páginas 65 e 66 do livro do professor Elon, na 4ª edição, mas também porque, de fato, esses enunciados são reformulações. A gente já provou propriedades do grau, de um caminho fechado em S1, e essas propriedades são reformulações do que a gente já provou agora em termos de número de voltas, tá? O que eu vou tentar fazer é comentar cada um dos itens, explicar o que ele significa, tentar fazer com que fique bastante intuitivo. Então, o primeiro item diz o seguinte: suponha que você tem um caminho que evita o ponto P, mas ele tem a seguinte propriedade: é um caminho fechado, tá? Mas ele fecha antes de que o intervalo chegue ao final, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Você começa assim, tá? Esse é o momento, esse aqui é o momento S0, começa aqui, vai avançando o caminho, enfim, e numa hora ele passa por um ponto onde ele já esteve antes. Esse momento em que ele se autocruza, não quero isso, esse momento em que ele se autocruza é o momento que eu vou chamar S2 no enunciado, tá? Então, o caminho que fecha, ele é fechado, mas ele chega a fechar antes do final, tá?
Então, aqui temos o ponto que corresponde ao momento, aos extremos do intervalo, o S0 e S1, tá? E aqui, por exemplo, aqui esse ponto azul seria o C de S2. S2 é o momento intermediário em que o caminho fecha, tá? Então, a gente pode considerar as restrições, a restrição... desculpa, não era isso que eu queria dizer. Deixa eu voltar atrás. Não estou expressando direito o que está escrito. Não estou expressando o que está escrito. O que eu falei está correto, mas não é o que está escrito. Então, de novo, começo nesse ponto aqui, o caminho avança, e em algum momento ele passa pelo ponto inicial. É isso que eu quero. E aí continua e finalmente fecha. Tá? Então, ele passa pelo ponto inicial. Esse ponto marcado em vermelho é o C de S0, mas também é o C de S1 e é o C de S2. S2 é um ponto intermediário. Tá bom? Então, o fato de que ele passa pelo início antes de terminar, significa que você pode ver o caminho C como uma concatenação de dois caminhos. O primeiro deles é o caminho que começa aqui, percorre até essa vez intermediária em que voltou, é um caminho fechado, tá? Vamos chamar esse caminho fechado aqui, esse primeiro, de C0, tá? E depois, continua, tem o resto do caminho, que também é um caminho fechado, no intervalo definido no intervalo entre S2 e S1, esse caminho a gente chama de C1. A pergunta do Rubens, sim. A hipótese é justamente que o C de S2 é igual ao C de S0 e C de S1, tá? Muito bem, então, quando isso acontece, o caminho C é a concatenação desses dois pedaços, o pedaço entre S0 e S2 e o pedaço entre S2 e S1. E o enunciado, a afirmação nesse item aqui, é que, então, o número de voltas do C é a soma em torno de qualquer ponto, né? Qualquer ponto que não esteja, por exemplo, desse ponto aqui, P, o número de voltas do C é a soma do número de voltas das duas partes. Prova disso aí, nós sabemos que quando multiplicamos caminhos fechados, isso é concatenação, né? A multiplicação de caminhos fechados, o grau do produto é a soma dos graus. E é o que nós temos aqui. O C a menos de parametrização, o C é o produto do C0 pelo C1, portanto, o A correspondente, o caminho A no círculo correspondente é o produto do caminho A0 pelo caminho A1, e, portanto, o grau dele é a soma dos dois graus. Tá? Dois caminhos fechados são livremente homotópicos se e somente se dão o mesmo número de voltas. Observem que é livremente homotópicos em R2 menos P. Em R2, todo mundo é homotópico. Tá? Mas se você quer que a homotopia não passe pelo P, então dois caminhos fechados são livremente homotópicos se e somente se tem o mesmo número de voltas. Como é que é a prova? O C e o C' são livremente homotópicos, se e somente se o A e a linha correspondentes são caminhos no círculo, são livremente homotópicos, e nós sabemos que dois caminhos no círculo são livremente homotópicos se e somente se tem o mesmo grau. O grau é exatamente o número de voltas. Tá? Então, é uma tradução mais ou menos direta de algo que a gente já provou para caminhos fechados no círculo. 3 é mais interessante. 3 é o seguinte, você tem um caminho, e responde uma pergunta que já foi colocada aqui também. Você tem um caminho, fechado, que não é necessariamente, que pode ter autointerseções, como esse aqui, tá? Bom, nós comentamos aqui que dependendo de onde você coloca o ponto P, de qual ponto P você escolhe, por exemplo, esse que eu estou colocando agora, que fica fora da curva, fora da parte ilimitada do complementar,
se você calcular o número de voltas da curva em relação a esse último ponto que eu marquei, a esse ponto aqui, é zero, tá? Já se você calcular em relação a um outro desses pontos azuis que eu marquei, já pode dar um valor diferente. Então, o número de voltas em torno de um ponto depende do ponto, tá? Pois bem, mas se eu considerar, vou apagar aqui e vou marcar o que eu quero mostrar. Se eu considerar dois pontos, como esses dois que eu estou marcando agora, o que eles têm, qual é a propriedade característica? É que eles dois pertencem à mesma componente conexa do complementar da imagem do caminho. Pertencem à mesma componente conexa de R2 menos a imagem do caminho, tá? E o enunciado aqui é que a função P é constante em qualquer uma dessas componentes conexas. A função número de voltas, tá? Então, o número de voltas em relação a esse P1 e o número de voltas em relação ao P2 são os mesmos, P1 e P2 são os mesmos, porque eles estão na mesma componente conexa do complementar da imagem da curva, tá? O número de voltas só depende mesmo da componente conexa. Propriedade 4 é sobre parametrizações. Nós vimos em uma aula anterior que quando a gente toma um caminho e reparametriza o caminho, a gente deixa a classe de homotopia intacta, se a parametrização for positiva, ou a gente troca a classe de homotopia pela sua inversa, se a parametrização for negativa, tá? Suponhamos primeiro que a parametrização é positiva. Então, ao parametrizar o caminho C com essa parametrização, ao reparametrizar o caminho C com essa parametrização φ, nós obtemos um caminho que tem a mesma classe de homotopia e, portanto, tem o mesmo número de voltas. A mesma classe de homotopia sempre referente a esse espaço, tá? Sem poder passar pelo P, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Se você reparametrizar o seu caminho com uma parametrização positiva, você mantém o número de voltas. É o que está escrito aqui. Se você reparametrizar com uma parametrização negativa é quando você troca a posição dos extremos do intervalo, então você está substituindo a classe de homotopia pela classe de homotopia inversa, e, portanto, você obtém o grau simétrico. Tá? Obtém, o número de voltas troca de sinal. Propriedade 5 diz que, também já apareceu numa proposição anterior, o enunciado correspondente, diz que a aplicação número de voltas é subjetiva. Se você quer encontrar uma curva cujo número de voltas em torno do ponto P é um certo K, você escolhe o K e escolhe o P. Quer encontrar uma curva em torno, cujo número de voltas em torno do P seja K, isso é fácil. Você só tem que pegar um pequeno círculo em volta do P. Você pega um pequeno círculo em volta do P. P está aqui. P está aqui. Tá? E você considera o caminho que corresponde a dar K voltas em torno percorrer esse círculo na direção horária, anti-horária ou horária, dependendo do sinal do K. É isso que está escrito aqui. Você considera esse caminho que dá K voltas em torno do ponto P, esse caminho dá K voltas em torno do ponto P. Fica até esquisito dizer o enunciado, tá? O caminho cuja expressão é exatamente essa, dada por P mais A, alguma constante, vezes E elevado a IKS, C de S igual a P mais A, que é uma constante qualquer, vezes IKS, corresponde a você percorrer
o círculo de raio A em torno do P e percorrer K vezes. Então, esse caminho dá K voltas em torno do P. Tá? Se você tem, enunciado 6, se você tem dois caminhos fechados, tais que o segmento de reta entre os dois. Então, vou marcar aqui. Um deles é um caminho marcado em vermelho, eu vou só desenhar um pouquinho do caminho. Esse é o C. E você tem também um outro caminho C'. Tem um outro caminho C'. Tá? C', seu C. E a propriedade que você está supondo é que se você ligar os dois, ligar o C de S, se você ligar o C de S ao C' de S, o segmento de reta que une os dois, esse segmento de reta que une os dois, nunca contém o ponto P, tá? Então, o enunciado é que esses dois caminhos, eu nem marco o ponto P está em qualquer lugar aí, desde que nunca encontre o segmento de reta que liga o C de S ao C' de S. Então, nesse caso, os números de voltas em torno do P, do caminho C e do caminho C' são iguais. Como é que é a prova? Você tem, por hipótese, que o C de S e o C' de S, o segmento entre eles não passa pelo P. Então, você pode definir a homotopia linear do caminho C ao caminho C'. Você define a homotopia se movimentando em cima do segmento que vai do C de S ao C' de S. Tá? Então, a hipótese implica que o caminho C e o caminho C' são homotópicos, insisto, homotópicos sem passar pelo P. São homotópicos em R2 menos o P, porque você usa o segmento para definir esses segmentos, para definir a homotopia. E como está supondo que o P nunca está nesses segmentos, a homotopia permanece dentro de R2 menos o P. Tá? Se são homotópicos, se C e C' são homotópicos, o A e A' também são homotópicos, e daí segue que eles têm o mesmo grau. E essa é, em poucas palavras, a prova do item 6. O item 7 tem um errinho, acabo de ver que tem um errinho. Aqui deveria ser C de S menos P. E a ideia da prova é semelhante ao do item 6. De fato, essa hipótese aí implica, essa hipótese aqui, de que a distância entre C de S e C' de S é menor que a distância entre C de S e P, tá? Essa distância, vou tentar representar aqui para dar uma ideia, temos o C de S, temos o C' de S, e temos o P. Então, o P está mais longe do que essa distância aqui. Tá? P está em algum lugar, digamos aqui. Uma coisa que não pode, que o P não pode, é estar no segmento. O P, qualquer que ele seja, não pode estar no segmento entre C de S e C' de S, porque se estivesse a desigualdade na hipótese, seria falsa. Tá? Então, a hipótese implica que P não pertence a esse segmento. P não está em C de S, C' de S, tá? Porque, caso contrário, esse enunciado aqui, essa desigualdade aqui, seria falsa, né? Essa desigualdade seria falsa, tá? E, portanto, o item 7 é um caso particular do item 6. Ele tem uma hipótese mais forte. Tá? Tem uma hipótese que garante a hipótese do item 6, e a conclusão depois segue a partir daí. Tá bom?
Então, eu quis dar uma ideia para não... Eu não quero gastar mais tempo na prova da proposição, porque, como vocês devem ter percebido, não tem ideia nova nenhuma aparecendo aqui, mas é um enunciado longo e um pouco intimidatório. Eu quis mostrar que... Parece intimidatório, mas eu quis mostrar que não, realmente não há nada assustador aqui, tá bom? São propriedades intuitivas e úteis do número de voltas. Muito bem. Para mostrar que isso que a gente está fazendo aqui não é útil, e bastante útil, nós vamos utilizar essas ideias e esses fatos da proposição para provar nada mais, nada menos do que o teorema fundamental da álgebra. E de fato, essa é uma prova antiga. Gauss provou o teorema fundamental da álgebra de várias maneiras. Uma delas é essa que nós vamos apresentar aqui, baseada na ideia de número de rotação, de número de voltas. Tá? Então, o que diz o teorema fundamental da álgebra? Que todo polinômio complexo de grau positivo tem algum zero complexo. Isso é falso na reta, evidentemente. X² mais 1 não tem nenhum zero real, mas no plano as coisas são diferentes. O plano, de fato, é um corpo muito mais interessante do que a reta. E no plano as coisas são diferentes e nós podemos usar topologia, podemos usar a ideia de número de voltas para provar essa afirmação do teorema. Tá? Então vamos à prova. A prova consiste no seguinte. Primeiro a gente vai considerar o monômio formado pelo monômio guia, o monômio principal do polinômio, que é o monômio de maior grau, que é AKZK. Eu observo que, por hipótese, o AK é um número complexo diferente de zero. Caso contrário, o grau do polinômio seria menor do que K. Então, consideramos o monômio de maior grau. E vamos considerar para um certo R, em algum momento eu vou tomar esse R grande, mas ainda não preciso. Tá? Eu vou considerar dois caminhos, ambos definidos entre 0 e 2π, são os caminhos CR e BR, R então é o raio, e são os seguintes: você considera o círculo de raio R, tá? Esse aqui é o plano complexo. Você considera o círculo de raio R, tá? E você calcula o polinômio em cima desse círculo. Calcula o valor do P0 e do P. Calcula esses dois polinômios. Tá? Isso dá uma aplicação, não tem muito espaço aqui, dá uma aplicação com valores, de novo, no plano complexo. Tá? C. Mas essas duas aplicações aqui são caminhos, tá? Estão definidos no intervalo 0, 2π e aqui tem um errinho. O errinho é que isso aqui é P0. Tá? O caminho B, o caminho BR, é P0 de R EAIS. Tá? Então, estou considerando o caminho que eu obtenho quando eu tomo a imagem do círculo pelo polinômio todo, P, ou pelo P0, só pelo monômio guia, pelo monômio principal. Tá bom? Ok, o BR de S nunca é zero. O BR de S nunca é zero, porque basta olhar a expressão dele, né? BR de S é dado por essa expressão aqui, a qual nunca se anula. Tá? AK, R a potência K, é elevado a IKS. Tá? E o número de rotação, o número de voltas que esse caminho dá em torno do zero, o zero é o ponto, vai ser o meu ponto de referência aqui, P igual a zero. P igual a zero. O número de voltas que esse caminho está em torno do zero, a gente já sabe, porque acabamos de dizer. É exatamente K, tá?
porque você tem aqui E elevado a IKS, isso define o círculo percorrido K vezes na direção positiva ou negativa, dependendo do sinal do K, e aqui o resto, esse é um fator constante. AK, RK é constante. Então, o número de voltas do B em torno do zero é K. Tá? A gente está supondo que o polinômio P não tem zeros. Tá? A gente quer provar o teorema fundamental da álgebra, quer provar que ele tem um zero, então vamos, por contradição, supor que não tenha. Se não tem, esse caminho, que é dado pela imagem do P, né, é a imagem do círculo pelo polinômio P, esse caminho não passa pela origem, não passa pelo ponto, eu não deveria ter usado Pzinho aqui para P, tá bom, aqui não posso usar P. Esse caminho não passa pela origem, tá? O CR não passa pela origem, tá? Então também faz sentido falar de número de voltas que o C dá em torno da origem. Bom, mas mais do que isso, se nós agora considerarmos R bem grande, esse é o momento em que eu vou supor que o R é suficientemente grande, nós temos o seguinte. Primeiro, temos que o valor absoluto do BR de S é aproximadamente R elevado a K. R é um número muito grande, tá? O que eu quero dizer com aproximadamente? Aqui eu tenho o AK, que é uma constante, que não depende do R. Tenho uma constante AK, que não depende do R. Tá? Depois tenho o fator RH, que é o fator principal. E tenho esse fator exponencial, que, como a gente sabe, tem norma 1, tem um valor, módulo igual a 1, portanto não afeta. Tá? Então, o BR de S, como função do R, cresce como a késima potência do R. Tá? Muito bem. Por outro lado, a diferença entre os dois caminhos, basta substituir, é o polinômio P menos o polinômio P0, ou seja, o polinômio P menos o seu termo de maior grau, calculado em cima da curva R, R exponencial de S. Então, veja o que ele está fazendo. A gente pegou o polinômio P e está subtraindo o termo principal, está subtraindo o termo de maior grau. Tá? Aqui tem que ver com no C, calculamos o P, mas aqui substituímos o monômio de maior grau. Então, o que sobra é o resto do polinômio sem o termo de grau K. O que sobra até o grau K menos 1. E aqui, nessa expressão que eu estou realçando, existem constantes, etc., existem essas exponenciais que têm módulo 1, mas em termos de módulo, o máximo que a gente tem é potência K menos 1. Então, aqui também não está expressa da melhor forma, mas essa expressão é, no máximo, da ordem de RK menos 1. Tá? Ou seja, o caminho BR, quando o R aumenta, cresce com uma potência késima. Já a diferença dele em relação ao CR cresce, no máximo, com uma potência K menos 1. Tomando R suficientemente grande, a potência K é bem maior do que a potência K menos 1. Portanto, tomando R suficientemente grande, nós temos que a diferença entre os dois caminhos é menor que o caminho BR, em valor absoluto. A diferença é menor que o caminho BR em valor absoluto. E isso me permite utilizar o último item da página anterior, que dizia que quando nós temos dois caminhos, que a distância entre eles é sempre menor que a distância de qualquer um deles ao ponto P, que no caso é a origem, então eles têm o mesmo número de voltas. Tá? A distância entre eles é menor que a distância de qualquer deles ao ponto de referência, que no caso é a origem, portanto eles têm o mesmo número de voltas. Isso significa que
o número de voltas do caminho CR em torno da origem também é K. Tá? O número de voltas é muito fácil de calcular para o B, porque temos uma expressão explícita para o B, a menos de uma constante que não faz diferença nenhuma. E para o C, para o CR, nós calculamos usando essa aproximação. Para R grande, a distância entre eles é bem menor do que a distância de qualquer um deles ao ponto de referência, à origem. Portanto, eles dois têm o mesmo número de voltas. Tá? Então, quando você pega um polinômio de grau K e você considera um círculo de raio bem grande, e você olhar a imagem dele é um caminho lá no plano que dá exatamente K voltas em torno da origem. Tá? É isso que a gente está concluindo aqui. Bom, em particular, nós também, como eu já observei, se nós supusermos que o polinômio P não tem nenhum zero, então o caminho CR está bem definido e não toma valor zero, tá? Porque o C nunca se anula. Então está bem definido está bem definido para todo o R, está bem definido para todo o R, ok? Para todo o R, enfim, para todo o R, isso mesmo. Agora, os dois caminhos CR, esses dois caminhos, vamos lá, temos o plano complexo e estamos tomando círculos de raio cada vez maior, né? Círculos de raio cada vez maior, ok? E calculando e aplicando o polinômio P, então vamos obter um caminho aqui no plano complexo, que não passa pela origem, conforme já observei, tá? E sabemos que para R grande, para R suficientemente grande, vamos dizer, para esse R aqui, o número de voltas, R grande, o número de voltas do caminho lá do outro lado, o número de voltas é número de voltas igual a K. De acordo? Agora, nós podemos, dado outro caminho qualquer, dado outro valor qualquer do R, se nós olharmos o caminho respectivo, dado, por exemplo, até o valor zero do R, dado esse valor zero aqui, tá? Nós podemos, a imagem desse azul obviamente, algum ponto aqui, então isso aqui é a imagem do C de R, e o que eu estou marcando em azul é a imagem do C de zero. C de zero é quando se toma só a origem, tá? Esses caminhos aí são todos homotópicos. Eles são todos homotópicos. Porque você pode definir a homotopia dessa forma. Você pode definir a homotopia aqui no espaço de partida, né? A homotopia está indicada por essas setas aqui, que eu estou marcando. A homotopia corresponde a contrair o raio, o valor do raio, e isso define, então, compondo com o P, você obtém uma homotopia entre o caminho CR e o caminho C0, tá? A homotopia está dada explicitamente aqui, por essa expressão. E que traduz aquilo que corresponde àquilo que eu disse. Você define a homotopia contraindo o raio do círculo de partida. Então, o CR e o C0, ou mais geralmente um CR e um CR' quaisquer, são homotópicos, são livremente homotópicos, com homotopia dada por essa mesma expressão aqui, tá?
E sendo livremente homotópicos, isso implica que eles têm o mesmo número de voltas em torno da origem. São livremente homotópicos como caminhos em C menos zero, porque nenhum deles passa pela origem. A origem nunca é alcançada porque o polinômio P, por hipótese, não tem zeros. Tá? Mas isso implica, então, que os caminhos têm o mesmo número de voltas em torno da origem. Tá? Agora, acontece que o caminho C0, por ser constante, ele tem 0 voltas em torno da origem. Tá? O caminho C0, obviamente, não dá volta nenhuma em torno da origem. Está parado aqui. E a origem está aqui. Então, nós concluímos, por um lado, que n de CR0 é igual a K, usando o argumento anterior, e também concluímos que n de CR0 é igual a n de C00, que é igual a 0. Então, concluímos as duas afirmações. Isso aqui é, obviamente, uma contradição. Contradição prova o teorema fundamental da álgebra. Essa página que está aqui não pode acontecer. P tem que ter algum zero no polinômio, no corpo do plano complexo. Caso contrário, esse argumento levaria a uma contradição. Tá bom? Então, mais um exemplo de como nós podemos usar ferramentas de topologia para obter resultados profundos, no caso, aparentemente bem longe da topologia, no caso, na álgebra, o teorema fundamental da álgebra pode ser provado dessa forma, entre outras provas que existem para o teorema fundamental da álgebra. Tá bom? Então, aqui, com essa aplicação, eu encerro, no momento, a nossa discussão do grupo fundamental do círculo e de suas consequências, e vou discutir uma outra classe de espaços topológicos cujo grupo fundamental a gente quer calcular, que são os espaços projetivos reais. Eu vou falar tanto de espaços projetivos reais quanto de espaços projetivos complexos. As duas classes de espaços topológicos estão evidentemente relacionadas, mas vamos ver que, para analisar a topologia deles, em particular para encontrar o respectivo grupo fundamentais, nós vamos usar métodos razoavelmente diferentes, tá? E vamos começar, então, pelos espaços projetivos reais. O que é o espaço projetivo? A gente considera, na esfera de dimensão n, na esfera Sn, considera uma relação de equivalência que corresponde a fazer o seguinte, é identificar cada ponto da esfera com o seu antípoda, é considerar que são o mesmo. A relação de equivalência é bem simples, cada ponto x da esfera é equivalente a ele mesmo e também ao seu antípoda. Tá? As classes de equivalência são formadas sempre são formadas por 2 pontos, exatamente por 2 pontos, o x e o menos x. Tá? E o espaço projetivo é o espaço das classes de equivalência, é o espaço quociente dessa relação, o espaço das classes de equivalência. Quer dizer que um ponto do espaço projetivo é um conjunto formado por um ponto x e pelo seu antípoda. Tá? Agora, nós colocamos nesse conjunto das classes de equivalência, o conjunto quociente, nós colocamos uma certa estrutura. Para começar, consideramos a aplicação quociente, que é a aplicação que a cada ponto da esfera associa a respectiva classe de equivalência. Tá? Essa é a projeção da esfera, chama aplicação quociente, projeção da esfera no espaço projetivo, que a cada ponto x associa o conjunto, ou dupla não ordenada, x menos x. Tá? Essa aplicação é 2 a 1.
porque o X e o seu antípoda são enviados na mesma classe equivalência. Tá? E nós definimos, e colocamos em PN a topologia quociente. Quando você tem uma aplicação contínua subjetiva de um espaço em outro, você tem uma aplicação de um espaço em outro, X, em Y. Desculpa, eu falei contínua, no momento, X e Y são só conjuntos. Então, a aplicação F subjetiva de um conjunto X num conjunto Y, e o X é um espaço topológico, o ponto de partida tem uma topologia, você pode usar essa topologia do X e transportá-la para Y. Da seguinte forma, você diz que um conjunto U aqui, um conjunto U é aberto, isso é a definição de quais são os abertos do Y, se e somente se a pré-imagem dele for um aberto do X. Tá? Então, se o X tem uma topologia, se o X tem definido um conjunto, uma família de subconjuntos abertos, e você tem uma aplicação subjetiva, digamos, subjetiva sobre um outro conjunto, você pode usar essa aplicação para levar a topologia do X para o Y dessa forma, definindo dessa forma. Tá? Um ponto do espaço Y, um subconjunto do espaço Y é aberto, se e somente se a pré-imagem dele for um aberto, a pré-imagem pela aplicação F for um aberto. Tá? No caso aqui, o X que nos interessa é a esfera, onde nós já temos a topologia, e o Y é o espaço projetivo, onde dessa forma fica definida a topologia, e o F é a projeção. Tá? O F é a projeção. Então, é isso que está escrito aqui. Definimos no PN a topologia quociente, que é definida assim. U é aberto de PN, se e somente se π menos 1 de U é aberto do SN. Tá? Temos topologia imagem pela F da topologia do X. E essa topologia quociente, isso é um fato geral, ela pode ser caracterizada de maneira muito elegante assim. Você tem o SN, tem o PN, e tem a projeção π indo de SN para PN. E suponha agora que você tem uma aplicação F que sai para algum espaço qualquer, para um espaço Y, não importa qual, você tem uma aplicação contínua saindo do SN. Então, a questão que nós queremos nos colocar é se é possível encontrar uma aplicação F-til aqui, se existe uma aplicação F-til que faça esse diagrama como está, tá? E se é possível encontrar essa aplicação que seja contínua. Bom, primeiro, para podermos ter uma aplicação F-til como essa, e o diagrama como está, observem que F de X será então igual a F-til de π de X, e F de menos X será igual a F-til de π de menos X, mas acontece que o π de X e o π de menos X são iguais. Então, se existir uma aplicação F-til como essa, esses dois valores têm que ser iguais. Tá? Para que exista alguma aplicação F-til que faça esse diagrama como está, é necessário que a F, não estou nem falando de continuidade ainda, é necessário que a F tenha a propriedade de que F de X é igual a F de menos X, qualquer que seja X. Tá bom? Bom, e a propriedade da topologia quociente é que é C somente C. Se você tem uma aplicação F
com essa propriedade, que ela tem o mesmo valor nos antípodas, então existe uma única aplicação contínua que faz o diagrama como está, tá? Não vou entrar em detalhes de explicar por que isso é assim, porque isso é um fato básico de topologia. É outra maneira, de fato, de caracterizar a topologia quociente. Tá? Outra maneira de caracterizar o que significa a topologia quociente. Tá bom? Então, neste momento, o nosso espaço projetivo já tem duas estruturas. É um conjunto, o conjunto das classes de equivalência dos pontos da esfera para essa relação que identifica antípodas. É como se você estivesse pegando a esfera e estivesse grudando todos os antípodas. Meio difícil de imaginar fazer isso, mas é essa a ideia. Tá? E é um espaço topológico. Tem a topologia quociente associada à vinda da esfera, SN, tem a topologia quociente. Então, deixa eu escrever isso aqui de novo, só para f de x. Para que isso aconteça, f de x seria f til de π de x, que é f til de π de menos x, que é f de menos x. Muito bem, vamos considerar alguns exemplos de espaços projetivos para tentarmos entender um pouquinho melhor o que é que isso significa. Eu começo com os dois exemplos mais simples, que são o n igual a 1 e o n igual a 2. Tá? Então, aqui nós temos em cima o círculo, S1, essa é a projeção, e aqui eu vou tentar representar o que é o primeiro grupo, o primeiro espaço projetivo real, o que é o P1, tá bom? Então, a ideia da definição é que você, para cada ponto x, você identifica esse ponto com o ponto diametralmente oposto, com o antípoda. A cada x, associa com o menos x. Esses dois pontos, x e menos x, projetam embaixo no mesmo ponto, num único ponto, que é esse aqui. E observem, embaixo, para sugerir isso, eu coloquei metade do círculo em tracejado, para dizer o seguinte: se o x e o menos x, se os antípodas correspondem ao mesmo ponto do espaço projetivo, então basta pegar um deles para representar a dupla, tá? Entre os dois antípodas, a gente usa, por exemplo, sistematicamente o ponto que está no hemisfério sul para representar a dupla, para representar o par. Então, nós só temos, para representar o espaço projetivo, basta considerar o hemisfério sul do círculo e ignorar o hemisfério norte, porque todo ponto do hemisfério norte é a antípoda de um ponto do hemisfério sul. Tá? Então, o P1, o primeiro grupo, o primeiro espaço projetivo real, é a metade, digamos, sul do círculo. Com um pequeno detalhe. Se eu olhar esses dois pontos extremos aqui, esse aqui e esse, eles também são antípodas. Tá? Então, eu só posso ficar com um deles nessa representação. Tá? Ou melhor, mais bonito, eu posso dizer que eu considero os dois, mas eles estão identificados. Tá? Então, está aqui o que é o P1. O primeiro espaço projetivo real é a metade de baixo do círculo com os dois extremos identificados, porque eles são antípodas. Bom, a metade de baixo do círculo é um intervalo, é um miomorfo, é um intervalo. Se eu identifico os pontos extremos, o que eu estou fazendo é pegar um intervalo e grudar os pontos extremos. O que eu obtenho é um círculo. P1 é homeomorfo ao próprio S1. Tá? P1 é a metade do S1 com os dois pontos extremos identificados. P1 é o próprio identificado ao S1. Tá? Então, P1 não é um espaço novo para a gente. Perdão, P1. P1 não é um espaço novo para a gente, ele está na classe de homeomorfia, de homeomorfismo do círculo. Em particular, o grupo fundamental do P1 também é isomorfo ao Z. Tá bom?
Boa parte disso que eu disse a respeito do caso n igual a 1 continua valendo no caso n igual a 2. De novo, ao passar para o espaço projetivo, aqui estamos com S2, ao passar para o espaço projetivo, o que a gente faz é identificar cada ponto com o seu antípoda, e, de novo, podemos descartar todos os pontos do hemisfério norte para fazer cada um deles ser representado pelo respectivo ponto no hemisfério sul. Então, de novo, o espaço projetivo P2 é mais ou menos a metade sul da esfera. Mais ou menos uma metade da esfera. Só que, de novo, não podemos esquecer que os pontos no bordo também têm que ser identificados. Cada ponto do bordo é identificado também. Então, você tem o espaço projetivo P2 o hemisfério sul com o Equador, sendo que no Equador você tem que identificar, tem que colar pontos antípodas. Tá? Isso é bem mais difícil de visualizar do que o P1. No caso do P1 é só grudar 2 pontos e a gente vê que obtém o círculo. No caso do P2 é mais difícil de visualizar e, de fato, o P2 é um espaço mais complicado. Vou só dizer aqui que P2 é uma novidade, é um espaço novo. P2 é superfície não orientável. Só para dizer que, só para enfatizar, de fato é a superfície orientável mais simples que existe, em certo sentido. Noemi está perguntando se P1 é contrátil. Não, P1 não é contrátil. Você está com dificuldade para ver a identificação do P1 com o círculo. Vamos lá. Primeiro, concordamos que, para pensar o P1, nós podemos descartar a metade aberta de cima da esfera, do S1, né? A metade, o hemisfério norte do S1, porque cada ponto do hemisfério norte é representado por um ponto do hemisfério sul, então joga fora o do hemisfério norte que não faz falta. Tá bom? Então, o que a gente fica, depois de fazer isso, é com a metade sul do círculo, incluindo, para começar, os dois pontos extremos, tá? A gente ainda tem a exigência de que cada ponto deve ser identificado com o seu antípoda. Mas nessa metade de baixo do círculo, a gente já jogou fora os antípodas. Quase. Porque os pontos que estão aqui embaixo, os respectivos antípodas estavam em cima e a gente já jogou fora. Então, essa condição, essa identificação já foi incorporada, tá? Com uma única exceção, são os dois pontos extremos. Nós mantivemos os dois, por conveniência, mas não podemos esquecer que eles são o mesmo ponto. Então, quando você tem... Está aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você tem... Está aqui a metade de baixo do... Dá para ver? Esse filtro aí está difícil. Tem a metade de baixo do círculo, e esses dois pontos devem ser identificados. Isso aqui é uma cópia, é um intervalo, meio curvo, mas o meu maior foi um intervalo. Se eu vou identificar os dois extremos, o que eu faço é isso. Então, o que eu obtenho é o bom velho círculo, tá? A identificação é você pegar esse ponto e grudar com aquele. Grudar esses dois pontos azuis. Tá? Então, você obtém um círculo. No caso do P2 é mais complicado visualizar isso aí, e não é à toa que é complicado, porque P2 é uma superfície não orientável e também não mergulha em R3. Quer dizer, P2 não pode ser representado como um subconjunto do espaço euclidiano. Tá? Nenhuma superfície, as superfícies não orientáveis não mergulham em R3. Então, você nunca consegue fazer uma representação assim, intuitiva, elementar dessa superfície. Tá bom? E continua, tá? O mesmo tipo de raciocínio se aplica para as dimensões superiores. Cada um
cada um dos PNs com N maior do que 1 é um objeto novo que a gente não conhecia. O único que é repetido é realmente o P1, que é a mesma coisa que o S1. Então, a partir daqui, eu vou supor N maior do que 1, no que eu vou dizer, porque o caso 1 não tem nada para a gente analisar. Muito bem. Dado um conjunto, um subconjunto da esfera, eu vou representar por menos, dado um vetil da esfera, essa é uma notação óbvia, o menos vetil é o simétrico dele, é o conjunto antípoda, é formado pelos antípodas dos pontos do V, tá? Então, se o V é esse, digamos que esteja aqui, mais ou menos aqui na posição do Brasil, esse aqui é o vetil, o menos vetil está lá no Japão. Do outro lado, formado pelos antípodas. E é claro também que se vetil é aberto, menos vetil também é aberto. Tá? É a imagem de um aberto pela simetria, que é uma aplicação, pela aplicação antípoda, que é uma aplicação contínua da esfera, é um homeomorfismo da esfera. Uma observação que eu quero fazer aqui é a seguinte: a aplicação π tem uma propriedade útil para a gente. Essa projeção tem uma propriedade útil para a gente, que é que ela é uma aplicação aberta. Quem já viu essa noção, pode desligar por 30 segundos, que eu não vou dizer nada novo. Quem nunca viu, deve prestar atenção. A gente definiu aplicação contínua lá na primeira aula. Aplicação contínua entre dois espaços topológicos é uma aplicação tal que a pré-imagem de qualquer aberto é um aberto. Tá? A pré-imagem de qualquer aberto é um aberto. Em geral, se você tem uma aplicação contínua, a imagem de um aberto não tem por que ser aberto. Tá? Por exemplo, se a aplicação for constante, a imagem de um aberto vai ser o ponto constante. E pontos, em geral, não são abertos. Tá? Então, nós chamamos uma aplicação aberta se ela tem a propriedade que a imagem de um aberto é um aberto. Tá? E a projeção, a aplicação quociente π, tem essa propriedade. Se o vetil é aberto da esfera, a projeção dele é um aberto do PN. Como é que eu sei isso? Bom, porque eu tenho uma maneira de... eu defini abertos do PN, eu coloquei a topologia quociente no espaço projetivo. Quando eu afirmo que π de vetil é aberto, o que isso significa? É aberto do espaço projetivo, é aberto lá embaixo? O que significa? Significa, por definição de topologia quociente, significa que para a imagem dele é um aberto da esfera. Tá? Então, vamos olhar para a pré-imagem π-1, 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 do π do vetil. Isso é formado por quê? O que é? São as pré-imagens do π de vetil. Então, é formado pelos pontos cuja projeção está em π de vetil. É formado pelos pontos que projetam no mesmo lugar que os pontos do próprio vetil. Tá? X está aqui, C e somente C, π de X está em π de vetil. Mas quem que projeta em π de vetil? Quem são os pontos que projetam em π de vetil? Os óbvios são os pontos do próprio vetil. Mas tem mais. Tem os simétricos deles, que projetam no mesmo lugar. Tá? Então, π-1 de π de vetil é formado pelo próprio vetil e pelo seu antípoda. O vetil, a gente está supondo que é um aberto da esfera. O menos vetil também é aberto da esfera, que é a imagem pela aplicação antípoda. A união de dois abertos é um aberto. Então, π-1 do π do vetil é um aberto da esfera. Logo, por definição de topologia quociente, o π de vetil é um aberto do espaço projetivo. Tá bom? É muito comum, de fato, essencialmente o que usamos aqui foi a definição de topologia quociente.
é que aplicações quocientes sejam aplicações abertas. Por causa da maneira como a topologia quociente é definida. Tá bom? Então, eu estou fazendo aqui dando para vocês um tempinho para se habituarem a esses espaços e introduzindo algumas propriedades simples. Tem mais até que ver com a construção da topologia quociente do que propriamente dessa situação específica aqui. Bom, eu vou chamar aberto distinguido do espaço projetivo, tá? É um V do espaço projetivo, um aberto, um conjunto, qualquer aberto do espaço projetivo, cuja pré-imagem é a união de dois abertos disjuntos, Vtil e menos Vtil. E ainda exigir que a projeção envie cada um deles homeomorficamente sobre o V. Tá? Isso é uma expressão longa, parece que tem muita coisa, mas, de fato, a maioria dos abertos do espaço projetivo são distinguidos nesse sentido. Eu vou dar um exemplo e depois em que essa definição funciona, então vou exibir um exemplo em que é um aberto distinguido, e depois vamos entender o que é que poderia dar errado, em que condições é que poderia fracassar. Tá? Então, vamos considerar aqui embaixo, por exemplo, esse segmentinho aqui. Tá? Esse segmentinho aqui. Esse aqui é o meu V. Tá bom? E eu afirmo que vou até complicá-lo um pouquinho mais. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui, por exemplo. Então, o V é formado por esses dois segmentos. Tá bom? E eu afirmo que esse V é um aberto distinguido do espaço projetivo. Por quê? Para resolver, vamos olhar a pré-imagem dele. Vamos olhar a pré-imagem. E a pré-imagem é formada por quê? Bom, esses pontos aqui do hemisfério sul, se eu uso olhar lá em cima, estão na pré-imagem. Tá? Eu estou representando o espaço projetivo pela metade sul da esfera, os pontos correspondentes lá em cima no círculo, então aqui está S1, né? E temos P1, estão na pré-imagem da projeção. Tá? Eu vou chamar isso aqui de Vtil. É simplesmente a parte da pré-imagem que está no hemisfério sul. Agora, tem mais pré-imagem, né? Tem os antípodas desses. Aqui está a origem. Aqui está a origem. Tem os antípodas desses, ou seja, tem um intervalo assim e um intervalinho um pouco menor ali. Também pertence também está na pré-imagem. Esse pedaço da pré-imagem, por ser antípoda do Vtil, eu chamo de menos Vtil. Tá? A propósito, escolher qual que é o Vtil e qual que é o menos Vtil é totalmente arbitrário. Tá? A posição desses dois conjuntos é simétrica. Tá? Pode trocar os nomes. Então, a pré-imagem do V está formada por esses dois domínios, a parte do hemisfério sul e a parte do hemisfério norte, sendo que além disso, esses dois domínios, Vtil e menos Vtil, são disjuntos, tá? São as propriedades que você tem que verificar, são disjuntos, e a projeção envia cada um deles homeomorficamente no V. Se você olhar a projeção restrita a esse domínio aqui, ela é injetiva, bijetiva, é uma aplicação, um homeomorfismo sobre o V. Se você olhar a projeção restrita àquele outro, você tem
que também é enviada injetivamente, bijetivamente sobre o V. Tá? De acordo? Então, o V é um aberto distinguido do do espaço projetivo. A questão agora é o que seria um aberto não distinguido. Tá? Bom, o problema é que se você tomar um aberto qualquer, eu vou já dar um exemplo, ao tentar fazer a mesma construção, tomar as duas para imagens, elas poderiam se intersectar. Tá? Por exemplo, se você escolher, é quase que o único contra-exemplo, mas existe. Se você escolher para ver o espaço projetivo todo, tá? A pré-imagem dele é o círculo todo, e o círculo todo não pode ser escrito como união de dois abertos disjuntos. O círculo todo não pode ser escrito como união de dois abertos disjuntos, porque o círculo é um conexo. Tá? Tá bom? Então, o espaço projetivo todo não é um aberto distinguido dele mesmo, porque a pré-imagem dele não é a união de dois abertos disjuntos que sejam tais que a π restrita a cada um deles é um homeomorfismo. Tá? Mas eu vou deixar vocês pensarem 15 segundos. Se você escolher um abertinho suficientemente pequeno no P1, suficientemente pequeno, ele sempre vai ser formado, a pré-imagem dele sempre vai ser formada por dois pedaços antípodas um do outro, longe uma da outra, se você escolher o V bem pequenininho, e tais que a projeção de juntas, e tais que a projeção é um homeomorfismo em cada um deles. Isso tanto para n igual a 1, que foi o caso que eu estive tratando, como em geral. Se você tomar um abertinho aqui, se você tomar um abertinho V, agora estamos com n igual a 2, tá? Se você tomar um abertinho V, um aberto V aqui suficientemente pequeno, o que é a imagem, o que é a pré-imagem dele? É formada por uma cópia lá em cima, também no hemisfério sul, que a gente chama de vetil, e é formada pelo respectivo antípoda menos vetil, que fica do outro lado da esfera. Tá? É formada pelo vetil e também pela imagem antípoda do vetil do outro lado da esfera. Tá? Então, todo aberto suficientemente pequeno, que não preencha muito, do espaço projetivo é um aberto distinguido. E, em particular, temos essa observação de que qualquer ponto do espaço projetivo admite alguma vizinhança aberta distinguida. Tá? Basta tomar essa vizinhança suficientemente pequena, ela vai ser a pré-imagem dela é formada por dois pedacinhos pequenos, um, digamos, no hemisfério sul, outro no hemisfério norte, e a restrição da projeção a cada um deles é um homeomorfismo. Então, essa pode parecer uma propriedade inocente, mas é a propriedade fundamental que a π tem, para que ela seja útil no nosso processo de entender a topologia do espaço projetivo e, em particular, calcular o grupo fundamental desses espaços projetivos. O objetivo aqui é encontrar o grupo fundamental de Pn para todo n maior do que 1. Para n igual a 1, já sabemos que o grupo fundamental é o grupo dos inteiros. Tá bom? Dado um caminho no espaço projetivo, um caminho, a aplicação do intervalo S0 e S1 no espaço projetivo, a gente vai chamar levantamento. Então, temos aqui a esfera. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Temos a esfera. Temos a projeção
sobre o espaço projetivo. Eu faço a figura mais simples, que é a figura unidimensional, mas podem pensar em geral. Então, temos um caminho aqui, A, tá? Temos o caminho A, e a gente chama, aqui tá S0, S1, e a gente chama levantamento do A, qualquer caminho ativo, definido na esfera, que está Sn, aqui embaixo Pn, qualquer caminho na esfera, definido na esfera, com a propriedade de que π composto com ativo é igual a A, com a propriedade de que esse diagrama que está representado aí é um diagrama comutativo, tá? Com a propriedade de que ativo após π, ativo seguido de π, é a mesma coisa que o A. Tá bom? A palavra levantamento já apareceu antes, quando a gente falou do círculo. No círculo nós tínhamos uma outra aplicação, que eu acho que foi chamada de P, era uma aplicação da reta, é aquele saca-rolhas, né? Era uma aplicação da reta no círculo, é uma aplicação não injetiva, no caso lá era infinito a 1, para a imagem de cada ponto era uma cópia do conjunto dos inteiros, e nós definimos levantamentos de maneira praticamente análoga. O levantamento de um caminho no círculo é um caminho na reta, cuja composição com essa aplicação dá o caminho original. Então, módulo o fato de que os personagens mudaram, o que a gente tem aqui é a mesma situação, e, de novo, nós temos a mesma proposição. Dado qualquer caminho A no círculo, dado qualquer caminho como esse, tá? E dado qualquer ponto x0 til lá em cima na esfera, que projete no caminho inicial do A, existe um levantamento que tem esse x0 til como ponto inicial. Tá? Podemos levantar todo o caminho e podemos fazer isso tomando como ponto inicial do levantamento qualquer pré-imagem do ponto inicial do próprio caminho A. Bom, quando nós enunciamos uma proposição parecida no caso análoga, no caso do círculo, a prova é bem simples, mas eu acho que eu não apresentei da melhor forma. Então, embora a prova desta proposição agora seja praticamente a mesma, eu vou fazer de novo e tentar fazer com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de figuras, para também ajudar a entender a outra. É um argumento simples, mas crucial. E, então, eu repito a prova, essencialmente o mesmo raciocínio, para ajudar a entender ambas. Então, vamos lá. Temos aqui a projeção. Isso aqui está dentro da esfera, Sn, e isso aqui está dentro do Pn. Tá? E a gente está supondo que tem um caminho A. Supondo que tem um caminho A no projetivo, no espaço projetivo. Tá? Caminho S0, S1. E queremos levantá-lo para a esfera. E queremos levantá-lo. Temos o ponto inicial aqui. Temos o ponto inicial do caminho, que é um ponto x0 igual a de 0. Tá? E o caminho sai daqui. E nós escolhemos um ponto qualquer da pré-imagem do x0, um ponto qualquer em cima, digamos aqui. Nós já sabemos que, neste caso agora, cada ponto tem duas pré-imagens. Então, poderia estar
a pré-imagem poderia estar ser esse ponto ou esse ponto. Vou escolher um deles, para exemplificar. Então, suponhamos que o x0 está aqui. Tá bom? E eu quero argumentar que existe um levantamento do caminho A para a esfera que existe um único que tem o x0 como ponto inicial, tá? O que eu vou fazer para provar isso? Eu vou usar o que nós acabamos de dizer, o que nós acabamos de introduzir, que é a noção de vizinhança distinguida, de aberto distinguido, tá? Eu vou inicialmente supor que o caminho o caminho A está todo contido em alguma vizinhança distinguida do ponto x0, tá? Em algum aberto distinguido do PN. Então, esse aberto distinguido que está representado aqui por essa elipse azul, isso aqui é V, V, vizinhança distinguida, V, vizinhança distinguida do x0 contida no PN. Tá? E a suposição, neste momento, é que o caminho está todo contido numa vizinhança dessas. E aí a prova é muito fácil de dar, porque nós sabemos, por definição de vizinhança distinguida, que ela é a união, a pré-imagem dela, é a união de um certo vetil com um menos vetil contidos na esfera. De acordo? Os papéis do vetil e do menos vetil são simétricos, não é restrição supor que o x0 esteja no vetil. Tá? Não é restrição supor que x0 está no vetil, basta trocar o nome dos dois. Tá? E agora, como é que eu defino o levantamento e como é que eu verifico que o levantamento é único? Muito simples. Se eu restringir a minha aplicação projeção a esse domínio aqui, se eu restringir a aplicação, ela é um homeomorfismo. Então, só tem uma maneira de eu levantar o caminho para cá, é fazer isso, só tem uma maneira de levantar, que é eu aplicar A e depois aplicar a inversa da π. Π, definido no espaço todo, não é injetiva, não tem inversa, mas restrita ao domínio vetil, tem inversa, porque restrita ao domínio vetil, ela a π é um homeomorfismo sobre a V. Então, usando esse fato de que π é um homeomorfismo, nós só podemos e devemos tomar o atil como do jeito que eu descrevi. Primeiro A e depois a π inversa. A π restrita ao vetil inversa. Tá? Então, o fato de que a π localmente, em certos conjuntos, em certas vizinhanças, é um homeomorfismo, permite fazer o levantamento, pegando o caminho A e compondo com o inverso desse homeomorfismo. Tá? No caso do círculo, nós tínhamos a projeção da reta no círculo, o argumento era o mesmo, os personagens eram um pouco diferentes, mas o argumento era o mesmo, é o fato de que localmente nós podemos inverter a projeção, tá? Então isso resolve o levantamento no caso em que o caminho é pequenininho, o caminho está todo contido num domínio num aberto distinguido. Em geral, para qualquer caminho, nós, por continuidade e por compacidade do domínio, que é o intervalo S0 S1, nós podemos decompor o caminho em pedacinhos, de tal modo que cada pedacinho esteja contido em algum aberto distinguido. Tá? Para ser aberto distinguido, basta não ser muito grande. Então, se você pegar pedacinho, cortar decompuser o seu caminho em segmentinhos não muito grandes, você consegue que cada um deles esteja contido em algum aberto distinguido. Por exemplo, nessa figura aqui, eu começo com o que eu já tenho, que é o x0, e um pedacinho do caminho A. Esse aqui é o caminho A. Começando no ponto S0.
e indo até um certo ponto S1, não muito longe, para garantir que esse pedaço aqui vai enviado aqui, tá? E depois tem um outro segmento S1, S2, cuja imagem está contida em outro aberto distinguido, cuja imagem está contida em outro aberto distinguido. Tá? Cada um deles em um aberto distinguido. Agora, à medida que você vai pegando intervalos diferentes, o aberto vai mudando. Como é que a gente faz para levantar? Primeiro, pegamos o x0 e consideramos uma das suas pré-imagens, digamos que seja essa aqui, x0 til. Tá? Pelo caso anterior, o primeiro segmento aqui pode ser levantado tomando simplesmente a pré-imagem, aqui está a projeção π, tomando a pré-imagem compondo o caminho A com a pré-imagem da π associada a pré-imagem pela π associada ao aberto distinguido que está marcado em azul. Agora, esse segundo pedaço aqui, essa parte azul aqui, também está contida num aberto distinguido. Então, também pode ser levantada do mesmo jeito. E vamos levantar para onde? Em princípio, podemos levantar esse segmento aqui, podemos levantar aqui, ou na outra pré-imagem que ficaria lá. Espertamente, eu escolho levantar aqui. Então, obtenho um levantamento, escolho levantar nesse mesmo ponto aqui. Eu obtenho um levantamento do mesmo modo, que consiste em aplicar o A e tomar a pré-imagem e compor com a pré-imagem da projeção, mas agora é a pré-imagem da projeção restrita a outro aberto distinguido, tá? Levantamos do mesmo modo. E assim sucessivamente. Quer dizer, cada um desses pequenos segmentinhos, por estar contido em algum aberto distinguido do plano projetivo, do espaço projetivo, pode ser erguido, pode ser levantado para a pré-imagem de maneira única, tomando a pré-imagem pela projeção π, tá? Observem que as π's, a π é uma só, as inversas vão mudando, porque você está tomando a inversa restrita a um domínio que vai evoluindo, tá? Então, essa figura resume o texto que está aí, e que é o mesmo texto que é o mesmo argumento que eu usei no caso do círculo. Agora eu estou só detalhando. Bom, e a partir daí você continua com esse raciocínio, tá? Você continua com esse raciocínio. Você pega o seu caminho A, considera todas essas decomposições, tá? Você quebra em vários pedaços pequenos, de tal modo que cada um deles esteja contido em algum domínio distinguido, em algum aberto distinguido, tá? S0, S1, S2, S3, etc. Então, aqui está A de S0, A de S1, A de S2, A de S3, A de S4, tá? Você considera pedacinhos, cada um deles contido no seu domínio, no seu aberto distinguido. Você considera o ponto x0 til aqui, levanta o primeiro, usando sempre a mesma técnica. Depois, tomando esse ponto como ponto base, esse ponto, você levanta o segundo. Tomando agora esse ponto como ponto base, você levanta o terceiro segmento, tá? E assim sucessivamente, vai levantando pedacinho a pedacinho, e dessa forma você constrói o único levantamento que o caminho A
que o caminho A poderia tem, uma vez escolhido, uma vez fixado, o ponto x0 til, onde você quer começar o levantamento. Tá? Se você quiser começar na outra pré-imagem, menos x0 til, você vai obter um outro levantamento do caminho A. Tá? Isso aqui é, então, o A til. Tá bom? Os contradomínios do levantamento, os espaços de chegada são SN, sim. Essa figura aqui, e essa parte da figura está contida em SN, tá? E essa parte da figura está contida em PN. O caminho A vai para PN, e você obtém um levantamento, que é uma aplicação que vai para SN, com a propriedade que, se você compuser com a projeção, você obtém o caminho original. Tá? Você obtém essa relação aqui, π composta A til igual a A. É o que significa que o A til é um levantamento. Tá bom? Então, a gente levanta caminhos, esse argumento é totalmente comum a essa proposição, e a proposição que eu provei no caso do círculo, a gente levanta caminhos, levantando aos pouquinhos. Localmente, vou focar agora neste argumento, localmente, se você tem um caminho que está contido, que a imagem dele está contida num aberto distinguido, levantar é trivial, você compõe com a inversa local da projeção, tá? E obtém a única coisa que poderia ser, tá? Em geral, a π não é invertível no espaço todo, ela é 2:1, de fato, mas você pode decompor o seu caminho em pedacinhos pequenos, suficientemente pequenos para que estejam contidos em abertos distinguidos e, portanto, possam ser levantados, cada pedacinho pode ser levantado dessa forma, tomando de cada vez uma inversa adequada da projeção π. Ao fazer isso, você tem que tomar cuidado só de o tempo todo usar como ponto de levantamento o lugar onde você terminou na etapa anterior. Para que fique, para poder concatenar esses vários levantamentos. Tá bom? Essa ideia é uma das ideias mais profícuas dessa teoria, e a gente vai gastar um tempo estudando de modo abstrato essa construção. Estamos vendo aqui 2 exemplos, e depois vamos abstrair para desenvolver a teoria de espaço de recorrimento. Então, está na hora de tirar as conclusões. O espaço projetivo P1 é um espaço homeomorfo ao círculo, portanto, o π1 dele é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros. E o teorema que eu quero provar aqui é que o grupo fundamental de todos os outros espaços projetivos é o Z2. Tá? Z2 é o seguinte, Z2 é formado por apenas 2 pontos, o 0 e o 1, e a operação é a operação de adição módulo 2. Então, a operação é 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1 mais 0 igual a 1, e 1 mais 1 também é 0. Tá? É o grupo das classes de congruência módulo 2. Se você soma 2 números pares, obtém um número par. Se soma 2 números ímpares, obtém um número ímpar. O 0 representa o par e o 1 representa o ímpar. E se você somar 2 números com paridades opostas, a soma é um número ímpar. Tá? Esse é o Z2, é um grupo abeliano. É essencialmente o grupo mais simples que existe, tirando o grupo trivial. E o grupo fundamental do PN é isomorfo, de todos os PN, de todos os espaços projetivos, é isomorfo ao Z2. Então, isso aqui também prova que PN não é a mesma coisa que SN, para N maior que 1, tá? P1, o espaço projetivo P1 é homeomorfo ao círculo, mas nenhum dos outros PNs é homeomorfo à respectiva esfera. Nem sequer tem o mesmo tipo de homotopia da respectiva esfera, porque eles têm grupos
fundamentais distintos dos grupos fundamentais das esferas. As esferas são todas simplesmente conexas, para n maior do que 1. Os espaços projetivos associados não são simplesmente conexos. Tem um grupo fundamental bem magrinho, bem pequenininho, mas não é trivial. Tá? E a prova a dedução desse fato, a partir do que a gente provou antes, vai ser, de novo, um pouco a repetição de algo que eu já fiz no caso do círculo, e que faço de novo para ajudar a absorver essas ideias. Então, como é que é a prova? Você considera, então, um ponto x0 cá embaixo, x0 está no Pn, e considera a respectiva, uma das pré-imagens aqui, x0 til na esfera. Tá? Imaginem o espaço em volta. E vamos tomar dois caminhos, A e B, definidos, por exemplo, no intervalo 0,1, faz muita diferença, 0,1. Vamos tomar dois caminhos, A e B, que são caminhos fechados com o x0 como ponto base. Então, digamos que um deles seja assim, e o outro, sei lá, só uma representação. E o outro assim. A e B. Dois caminhos são dois caminhos tendo x0 como ponto base. Nós sabemos que cada um deles pode ser levantado a um caminho na esfera. O levantamento não é necessariamente um caminho fechado, tá? Então, o levantamento do A pode ser, por exemplo, assim. A única coisa que eu posso garantir é que o A tem que terminar num ponto que também projete no ponto x0, tá? Mas poderia ser a outra pré-imagem, poderia ser o menos x0. E o B também, quando eu levanto, tem que terminar em algum lugar, ou termina no menos x0, ou termina no próprio x0. Vamos supor aqui que seja no próprio x0. Til. Tá? O levantamento de um caminho fechado não tem por que ser um caminho fechado. Bom, o enunciado do lema é o seguinte: você faz os dois levantamentos, você faz com o ponto x0 como ponto base. Aqui tem um errinho, é x0 til. Tá? Tá lá em cima. x0 til. E a afirmação os dois caminhos são homotópicos relativamente ao pergunta do Rafael, eles estavam o x0 e o x0 til estavam meio tortos, mas eu acho que agora está ok. Tá? Eu uso o til lá em cima. Tento usar a notação com til sempre para o espaço que está lá em cima. Então, os dois caminhos são homotópicos se somente se os seus pontos finais são iguais. Então, no exemplo aqui, o A é homotópico ao B, se somente se o ponto final do levantamento A til coincide com o ponto final do levantamento B til. É por causa de fatos como esse, que vamos já olhar a prova, que a ideia de levantamento é tão poderosa. Porque, veja, nós estamos, por meio desse lema, nós conseguimos distinguir classes de homotopia somente olhando para os levantamentos e perguntando se eles terminam no mesmo ponto. Temos um critério para distinguir classes de homotopia. Tá? Então, como é que é a prova? De novo, é um argumento que a gente já fez no outro caso, mas vamos fazer de novo para ajudar a absorver. Se o A e o B, se o A til e o B til têm o mesmo ponto final, lembra, eles também têm o mesmo ponto inicial. E o A til e o B til são
são caminhos em SN. Aqui tem um errinho. É SN. Então, se o atil e o betil têm o mesmo ponto final, como eles têm também o mesmo ponto inicial, são dois caminhos no SN cujos pontos inicial e final coincidem. Mas o SN é simplesmente conexo. A gente provou numa aula anterior que o SN é simplesmente conexo. E num simplesmente conexo, dois caminhos que têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final são homotópicos. Homotópico é uma homotopia relativa. Tá? Então, se eles têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, o atil e o betil são homotópicos. Mas aí, você compõe com a projeção está aqui, você compõe com a projeção, e resulta que o A, que é π composto com atil, é homotópico a B, que é π composto com betil. Tá? Lá em cima, ser homotópico é só uma questão de olhar onde é que está o ponto inicial e o ponto final. Porque lá em cima nós temos um espaço simplesmente conexo, o SN. Tá? Estamos com N maior do que 1. E, portanto, a homotopia no SN é decidida olhando se os dois caminhos têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. E se tiverem, então, eles são homotópicos e, por projeção, lá embaixo, o A e o B são homotópicos. Então, nós provamos metade do lema. Se o atil de 1 é igual ao betil de 1, então o A é homotópico ao B. Tá bom? Reciprocamente, se nós tivermos uma homotopia entre o A e o B, tá? Temos uma homotopia entre A e B, então uma aplicação do intervalo 0,1 vezes 0,1 no PN, a aplicação H vai para o PN, e é uma homotopia entre o A e o B, nós podemos considerar os caminhos definidos dessa forma. Você toma a restrição às horizontais. Tá? Você considera a restrição às horizontais, assim. Tá? E se você fizer isso para um certo valor aqui da variável t, você então fica com o caminho CT, estou chamando CT, é a restrição da homotopia H ao segmento horizontal de altura T. Tá? A restrição a esse segmento aqui. Esse é o CT. Tá bom? Cada um desses CTs é um caminho. Cada um desses CTs nós estamos fazendo uma homotopia entre dois caminhos que são relativamente homotópicos, então com o mesmo ponto base. Tá? Temos um ponto base x0, temos o caminho A e o caminho B, que são caminhos com o x0 como ponto base, e a gente agora está considerando uma homotopia entre o A e o B. Essa homotopia consiste, então, desses caminhos CT, tá? Que, à medida que o T varia, se deformam desde o A até o B. Tá? Cada um desses CTs é um caminho fechado no espaço projetivo. Porque é assim que a gente fala de homotopia relativa, né? Parte da condição de definição de homotopia relativa, que cada um desses CTs, o C0 é o A e o C1 é o B, cada um desses CTs é um caminho fechado no espaço projetivo. De novo, essa parte da figura aqui embaixo está no espaço projetivo PN. A parte de cima está na esfera. Tá? Cada um deles, então, é um caminho do espaço projetivo fechado. Cada um deles pode ser levantado.
Tá? Temos o x0 til e o menos x0 til. Cada um desses CTs pode ser levantado a partir do x0 til, tá? E, bom, pode ser levantado, então vou levantar. Há duas possibilidades para o levantamento. Eu levanto a partir do x0 til. O ponto inicial é o x0 til. O ponto final pode ser o x0 til ou a outra para a imagem, o menos x0 til. O ponto final pode ser o menos x0 til. O que nós sabemos é o seguinte, só tem essas duas possibilidades. Tá? Então, o ponto final, estou dizendo aqui, o ponto final C til de 1 é necessariamente o ponto inicial, é o x0 til. O ponto final, o que a gente sabe, é que tem que projetar no x0, e também sabemos que depende continuamente do t, depende continuamente da variável t, porque o levantamento do jeito que ele é feito, se você varia um pouco o caminho, o levantamento varia um pouco. O tempo todo você está localmente compondo com a inversa da projeção. Então, o ponto final C til t de 1 depende do parâmetro t. E tem que ser ou o x0 til ou o menos x0 til, que é um conjunto discreto. Tá? No início, começa para t igual a 0, para o caminho A, começa ou no x0 ou no menos, ou no x0 til ou no menos x0 til. Tá? E varia continuamente com o t. Mas varia continuamente com o t dentro de um conjunto discreto, formado por dois pontos. Só tem uma maneira disso acontecer, é não depender do t. Tá? O ponto final não pode pular do x0 til para o menos x0 til quando eu vario um pouquinho o c, porque ele depende continuamente do parâmetro t, quando eu vario um pouco o t, porque depende continuamente desse parâmetro t, e esse parâmetro mas só tem dois valores possíveis, tá? Então, a conclusão é essa aqui, que o C til de 1 não depende de t. Permanece o mesmo o tempo todo. Não tem como pular de um para o outro. Não tem como pular do x0 til para menos x0 til. Em particular, no início e no final tem que ter o mesmo valor. C0 til de 1 é igual a C1 til de 1. E isso significa exatamente que o A til de 1 é igual ao B til de 1. Tá? Você tá deformando o A no B o tempo todo olhando o levantamento lá em cima, e esse levantamento, o ponto final dele não consegue mexer porque tá preso num conjunto discreto, e ele está proibido de dar pulos, por ser contínuo. Tá bom? Então, se eu tenho embaixo dois caminhos homotópicos, o respectivo levantamento tem que terminar no mesmo ponto. E com isso provamos o somente C, o lado somente C. Tá? Com isso, a gente pode, então, provar o teorema. O teorema diz que o grupo fundamental do espaço projetivo Pn é isomorfo a Z2 para todo n maior ou igual que 2. E a prova agora é muito curta, porque, de fato, a prova já está contida no lema anterior. Como é que a gente formaliza? A gente considera a aplicação que vai do grupo fundamental. Considera a aplicação que vai do grupo fundamental do Pn com ponto base x0. Vai desse grupo fundamental no conjunto formado pelas suas pré-imagens, formado pelo x0 til e pelo menos x0 til, tá? Então, a aplicação pode parecer um pouquinho esquisito, mas é assim mesmo. Vai do grupo fundamental com ponto base x0 no conjunto formado pelas duas pré-imagens.
E essa aplicação é definida do seguinte modo. Você pega qualquer classe de homotopia e associa o ponto final do levantamento de qualquer caminho nessa classe de homotopia. Não depende, essa função não depende da escolha do caminho A. Você pode levantar qualquer caminho na classe de homotopia por causa do lema anterior. O lema anterior disse que, diz em particular, que se você tiver dois caminhos homotópicos, os respectivos pontos finais dos levantamentos deles serão iguais. Tá? E essa aplicação do grupo fundamental para esse conjunto é uma bijeção, tá? Está bem definida, é uma bijeção. Então, nós temos uma bijeção entre o grupo fundamental e um conjunto formado por apenas dois pontos. Então, e eu afirmo que podemos identificar esse conjunto com o Z2 da seguinte forma. Se você tem uma classe pega uma classe qualquer de um caminho qualquer, numa classe de homotopia qualquer. Se ao levantar, o levantamento dele for tal que é um caminho fechado, quer dizer que o ponto final é o próprio x0, você identifica esse sujeito aqui, essa classe de homotopia, você identifica com o x0 ou com o zero do Z2. Tá? Já se você tiver um outro caminho, vou mudar de cor aqui, um caminho B, que quando você levanta ele, o levantamento dele não é fechado, ele termina na pré-imagem distinta de onde começou, então você identifica esse B aqui com x0 til, tá? Com menos x0 til, ou você identifica com o 1 do Z2. Tá? Qual é a lógica aqui? Se você experimentar fazer operações agora com caminhos, você vai ver que a escolha está correta, porque dois caminhos, por exemplo, a soma do A com o B, a soma do A com o B, aliás, o produto do A com o B, que é fazer isso assim, ou seja, 0, aqui você tem 0, e aqui você tem 1, se você levantar esse caminho, o que você vai obter lá em cima é A til seguido do B til. Ou seja, ao levantar o produto de A por B, que é um 0 e um 1, o que você obtém é um caminho cujo levantamento é 1. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos verificando que 0 mais 1 igual a 1. Um dos casos da operação, o 0 correspondendo ao A e ao respectivo levantamento, porque é fechado, porque vem no mesmo ponto, e o 1 correspondente ao B, porque o levantamento dele vai do x0 til para o menos x0 til. Certo? Então, dessa forma, nós temos definida a relação, a bijeção, até o isomorfismo entre o espaço projetivo e entre o grupo fundamental do espaço projetivo e o grupo aditivo Z2, né, classe de congruência módulo 2, e também uma identificação do que é o elemento neutro e do que é o outro elemento do Z2, que não é o elemento neutro. O elemento neutro é formado pelos caminhos cujo levantamento é fechado, pelas classes de homotopia de caminhos cujo levantamento para a esfera é um caminho fechado, como é o caso do A, e já o outro o gerador do Z2, o 1, a classe de homotopia mais interessante, é formada pelos caminhos que, ao levantar,
você obtém um caminho não fechado no levantamento. Tá? Que essa aplicação aqui, que as duas existem, é muito fácil de verificar. Por exemplo, deixa eu andar para trás aqui e mostrar para vocês na figura do projetivo, mostrar para vocês um caminho B, que tem essa propriedade que ao levantar, você tem um levantamento que não é fechado. Tá? Identificar isso aqui nas nossas figuras. Por exemplo, aqui, no n igual a 1, se você considerar esse caminho assim, olha só, esse caminho, tá? É um caminho fechado, porque ele começa nesse ponto extremo e vai até o outro ponto extremo, que, por serem antípodas, são identificados. Então, é um caminho fechado no espaço projetivo. Quando eu levanto isso para o círculo, o que eu obtenho é um caminho aberto. Lá em cima, isso aqui é aberto. Tá? Então, esse tipo de caminho fechado no espaço projetivo P1, esse tipo de caminho fechado no espaço projetivo P1 levanta de modo não fechado, e, portanto... Agora, não é bom ficar falando do P1, porque o P1 é um caso particular, mas no P2 é a mesma coisa. Se você pegar esse caminho que eu estou representando aqui, que também é fechado, porque ele começa e termina em 2 pontos do equador que são antípodas, portanto, esse é um caminho fechado, tá? O levantamento dele é algo assim, e lá em cima na esfera, isso aqui não é um caminho fechado. Lá em cima, você não tem identificações, esses pontos são os 2 pontos extremos que são distintos, tá bom? Então, com essa teoria desenvolvida, mais uma vez, usando um tipo de projeção que nos ajuda a interpretar uma utopia em termos de pontos iniciais e pontos finais, nós conseguimos construir mais uma sequência de espaços topológicos com topologia interessante. Não é um Brastemp de grupo fundamental, é meio pequenininho ainda, mas pelo menos não é trivial. Então, temos uma família de espaços topológicos que não são simplesmente conexos, que incluem, em particular, o espaço projetivo de dimensão 2, que é uma superfície não orientada. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui hoje. Essa semana não teremos lista de exercícios, para dar um refresco aí para vocês poderem trabalhar na segunda lista. E voltaremos, então, na terça-feira da próxima semana para continuar. O próximo passo agora é trabalhar com, estudar espaços projetivos complexos. Eles são um pouco mais sofisticados do que os espaços projetivos reais. Eles não podem ser obtidos, vamos definir na terça-feira, não podem ser obtidos a partir das esferas exatamente do mesmo modo que no caso real. Então, nós vamos ter que refinar essa análise e, com isso, adquirir novas ferramentas para trabalhar, para calcular grupos fundamentais desses novos espaços. Tá bom? Mas por hoje é tudo. Se houver alguma pergunta, podemos esclarecer. Tá bom. Não havendo perguntas, então, bom fim de semana para todos, bom trabalho na segunda lista e retomamos a aula na terça-feira. Tchau a todos.